Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, terceira rodada, 7 jogos no domingo, muito sobe e desce, muitos times que eram invictos não são mais, apesar de ser o início da rodada. E o jogo que a gente vem fazer uma análise, um resumão rápido do que aconteceu no jogo, dentro de um ponto de vista, é o jogo de mais um carioca, Fluminense e Internacional. Fluminense que vinha aí de uma sequência sem vitórias desde que voltou os jogos depois da pandemia, conseguiu a sua vitória de virada 2-1 em cima do Internacional, que era um dos 100% nesse início de Brasileirão. Junto com o Internacional tinha um Atlético Paranaense também, que também perdeu. O único que ainda está 100% é o Atlético Mineiro. Então, Fluminense 2, Internacional 1. E é desse jogo que a gente vai fazer análise. Então eu peço que você, meu amigo torcedor tricolor aqui do Rio, e você, meu amigo torcedor do Inter, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e, se quiser, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui na nossa descrição. Você diz o seu nome e o time que você torce, tem que dizer o time e o nome, que eu coloco você no grupo do seu time. E lá no grupo você vai bater papo com os torcedores do seu time, saber notícias sobre o seu time, debater ali o que é melhor, o que é pior e ficar sempre atualizado do que está acontecendo. E se você quiser ajudar o canal Resenha com Magalhães, você pode se tornar membro aqui embaixo, se tornando membro. Quando tivermos algum sorteio dentro do grupo do WhatsApp, você terá vantagens por ser membro do canal. Então vamos lá, galera. Fluminense 2, Internacional 1. Bom, esse campeonato brasileiro vai ser um sobe e desce. Não necessariamente quem começou ganhando vai ser o bambambam, bam, bam, e não necessariamente quem começou perdendo está na merda, já está rebaixado. Esse campeonato vai ser muito parelho, porque primeiro que está começando com nível técnico muito abaixo do ano passado, para nível de conversa, na minha opinião. Lógico, ficou 4 meses parado, tá sem torcida, tem problemas aí com a pandemia, que jogadores que não estão podendo jogar. Houve até uma polêmica aí com o treinador do Fluminense, que foi constatado com Covid e foi para o estádio, foi barrado. É uma situação assim meio complicada, cada um tem um ponto de vista, eu tenho o meu, mas prefiro não comentar agora. Se o negócio expandiu, eu até faço um vídeo, mas eu tenho um ponto de vista sobre essa situação, fala uma coisa, mas faz outra, né? Mas deixa esse assunto para lá. Então, vai ser muito altos e baixos por causa dos motivos elencados aqui e outros tantos que se tem por aí. O Fluminense está à procura de um time ainda. O Bodaí está na procura de um time. O Cudê já tem até o seu time, mas está procurando uma melhor forma. E vai ter altos e baixos. Vai ter altos e baixos. O Inter, o torcedor do Inter, não pode imaginar que o Inter não ia perder. Primeiro que não tem um time excepcional. O Inter não tem um time excepcional. Ponto. Vai brigar pelo topo da tabela? Pode brigar sim. Mas não vai ser um time invicto. Porque é um time que tem as suas limitações. Como todos os outros times aqui no Brasil têm limitação. Uns mais e outros menos. E o Inter está dentro disso. Não acredito que teremos um campeão no Campeonato Brasileiro invicto. Hoje o time a ser batido é o Atlético Mineiro. Não acredito, sinceramente não acredito que o Atlético vá chegar até o final do campeonato, ser campeão invicto. Não acredito. Sinceramente, não acredito que o Atlético Mineiro, igual a todos os outros times, tem limitações.
E tem muito, os times estão muito parelhos. E como eu falei, não necessariamente o time que começou perdendo é candidato a rebaixamento. E não necessariamente o que começou ganhando vai chegar na metade do campeonato disputando título. E essa foi a tônica do jogo. O time que estava com a motivação maior era o Inter. Então o Inter começou em cima. Criou oportunidades. Guerreiro começou muito bem. Uma das melhores partidas que eu vi do Guerreiro. Indo para cima, só que os seus companheiros não estavam na mesma sintonia do Guerreiro. Porque o Edenilson perdeu um gol, de domínio de erro de domínio errado de bola. Mas o Inter começou melhor. E o Fluminense apenas tentando neutralizar o Inter. Tentando neutralizar. Vamos ser bem sinceros, o primeiro chute que o Fluminense deu no gol, primeiro chute assim, a primeira chance clara do Fluminense foi o pênalti, filho. Porque o tanto no primeiro tempo só tinha dado Inter. E o Fluminense encontrou o pênalti. Porque o Inter foi para dentro, pressionou o Fluminense não conseguia nem contra-atacar direito, saía muito pouco, o Inter saía com muita velocidade, dava até um pouco de campo para o Fluminense, mas o Fluminense não conseguia concatenar as jogadas. O Inter bem melhor, superior, comandando o jogo, fez o gol por merecimento, poderia ter até feito o segundo. Depois que o Inter fez o gol, o Fluminense deu até uma melhorada. Mas o Inter ainda era superior. Só que numa bola longa, o Cuesta fez o pênalti. O Cuesta veio olhando para a bola, não veio olhando para o marcador, veio olhando para a bola. Quando entrou na área que ele virou de frente, o jogador do Fluminense, muito esperto, eu não sei se ele fez com intenção ou sem intenção, mas ele também olhou para a bola e viu que o jogador do Internacional não estava acompanhando ele. Então ele virou de frente para quê? Para matar no peito. Ele ia ter dificuldade, talvez, para virar, para fazer o gol. Mas quando a bola veio, ele matou no peito. Quando o Cuesta virou de frente, já estava de cara com ele. E foi uma trombada. Pênalti. Mas o Fluminense já tinha melhorado. Mas no primeiro tempo, o Inter foi melhor. Não tem como negar. Aí o Nenê foi lá, bateu o pênalti e fez o gol. Se você pegar os momentos do primeiro tempo, tem muito pouco chute do Fluminense. Muito pouco. O primeiro tempo foi do Inter. O Fluminense não conseguiu, a maior parte do primeiro tempo, jogar. Correu atrás do Inter. Quando tomou o gol, começou a arriscar mais. Porque o medo de perder não estava fazendo o Fluminense atacar. Quando tomou o gol, já não tinha jeito, já estava perdendo. Então tinha que ser um pouquinho mais ousado. Aí foi para frente. E tem algumas situações no Fluminense que eu vinha falando. O Dodge, o Araújo, o Yuri, que são novos ali nessa procura do treinador do Fluminense de encontrar o esquema. O Evanilson. Tá bom, o Evanilson não pode ser banco do Fred. Respeito. Fred é uma opção ali. O Evanilson não pode ser banco do Fred. O Evanilson tem que ir tu lá ali. Coloca um cara de experiência, que é o Nenê, que dá aquela tranquilidade, dá nele. Ele chama a responsabilidade. Ele não é um cara que não chama, ele chama. O bicho tá pegando, ele chama. Toca em mim. Toca em mim. Então, isso é bom. O zagueiro lá, acho que é Lucas Claro o nome dele. Bom zagueiro, entrou ali porque os outros zagueiros se machucaram. Não sei se vai sair. Ele está tomando conta ali realmente a posição. Então o Fluminense, um pouco de medo no início, mas depois que tomou o gol foi dando e
Na minha visão, a torcida do Fluminense pode ficar puta comigo, mas no primeiro tempo o Fluminense encontrou o pênalti. Encontrou o pênalti. Empatou. No segundo tempo, não. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fluminense foi bem melhor do que o Inter. O Fluminense atacou, foi ousado, foi para dentro, conseguiu anular o Internacional, porque no primeiro tempo o Fluminense não estava atacando muito, não estava conseguindo anular, o Guerreiro estava jogando muita bola, estava conseguindo entrar, estava conseguindo fazer as jogadas, ou seja, o primeiro tempo foi do Inter, apesar de ter sido empate, mas o primeiro tempo foi do Inter, o Inter foi melhor. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fluminense mereceu fazer o gol. Jogou mais, atacou, pressionou, dificultou as atitudes do Internacional, fez um gol que foi anulado, porque foi para cima, tocou bola, jogou, não ficou só olhando, e o Inter começou a bater cabeça. O Inter não conseguiu segurar as tramas de ataque do Fluminense, não conseguiu segurar o ímpeto que o Fluminense estava. O volume de jogo do Inter do Fluminense foi maior e o Inter foi batendo cabeça, foi dando um certo desespero. O Kudê começou a trocar, só que as substituições do Kudê não deram certo. E o Inter começou a se perder quando o Guerreiro saiu. Quando o Guerreiro saiu machucado lá com problema no joelho, não tinha ninguém, não tinha substituto pro Guerreiro. E o dia que o Guerreiro faz um bom jogo, você não tem um substituto, um abraço. Aí, filho, aí o Inter se perdeu de vez. O Fluminense conseguiu o gol, que foi anulado, depois conseguiu o gol através do pênalti, que o VAR entrou lá e viu que foi pênalti, que o cara realmente subiu lá com o braço levantado, marcou o pênalti, Nenê bateu lá, fez 2-1. A partir do 2-1, o Fluminense já era melhor no segundo tempo, já era melhor. O Inter não conseguia sair, não conseguia jogar, fez as substituições lá, fez 5 substituições do Internacional. O Internacional trocou, a linha, tirou o Guerreiro que se machucou, mas trocou a linha de frente toda. Trocou os 5 da frente. Ele só não tirou o Edenilson, mas ele tirou o Lindoso, tirou o Patrick, tirou o Bosquilha, tirou o Galhardo, tirou o Guerreiro. Tirou a linha de frente toda, só deixou o Edenilson. Aí colocou o Musto, o Potker, o Yuri, o Marcos Guilherme e o João. Não deu certo as substituições do Inter. E o Fluminense foi bem melhor. O Fluminense também, o treinador tirou o Marcos Paulo, tirou o Evanilson, tirou o Nenê e tirou o Araújo, que é a linha de frente também. Colocou o Ganso, colocou o Wellington Silva, Iago Rocha e colocou aqui, outro jogador que agora eu não estou, acho que é o Luiz Henrique, se eu não estiver enganado. As substituições do Inter não surtiram efeito. E a do Fluminense manteve a base que estava. E o Fluminense conseguiu controlar o jogo e levou o jogo até o final com a vitória. Pegar o jogo todo, na minha visão, o Fluminense foi melhor, cara. Porque o Inter foi melhor boa parte do primeiro tempo. O Fluminense acabou, na minha visão, acabou encontrando o gol. Deu uma melhoradazinha, mas acabou encontrando o gol. Mas o Inter foi melhor no primeiro tempo. Só que para mim, no segundo tempo, o Fluminense foi bem melhor. A maior parte do segundo tempo, a grande parte, o Fluminense foi melhor. E eu até digo que eu acho que o segundo tempo inteiro o Fluminense foi melhor. Enquanto o Inter ainda tinha o Guerreiro, mas depois que perdeu o Guerreiro, um abraço. E depois que tomou o gol, bateu cabeça.
Então, se você colocar na balança, o Fluminense mereceu a vitória. O Fluminense mereceu a vitória, foi se encaixando, e dá uma luz, tira a nhaca, cria uma esperança, está encontrando as peças. Como eu disse, eu não acho o time do Fluminense tão ruim, eu já falei isso há muito tempo. Acho que é um time que pode ter um campeonato brasileiro com menos sobressaltos do que o ano passado. Vai brigar pelo título? Não, sinceramente não. Mas não vejo o time do Fluminense brigando pelo rebaixamento. Eu vejo o Fluminense numa parte da tabela mais confortável, olhando mais para cima do que para baixo. E o Inter? Foi uma derrota, teve um momento ruim do jogo, teve um momento de substituição, não deram certo, se abateu, bateu cabeça, não tem substituto pro Guerreiro. Mas isso é condição de um elenco, de um time, de um plantel. Nem sempre os jogadores vão todos jogar bem. Tem dia que o Galhardo tá jogando pra cacete, o Patrick e o Edenilson estão jogando muito, mas tem dia que um tá jogando muito, o outro não tá. Então não é pro torcedor do Inter entrar em desespero. Isso vai acontecer com todo time. O campeão brasileiro aí tomou 2 porradas. Perdeu para o Atlético Mineiro e foi esculachado pelo Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense jogou em casa e empatou com o Sport. Ué, a princípio, deu uma porrada no campeão da Libertadores, no campeão brasileiro. Ganhou de 3, poderia ter ganho de 5. Empata com o Sport. Isso vai acontecer direto. Principalmente no início do campeonato. Isso vai acontecer. Então essas derrotas, meu amigo torcedor do Inter, na minha visão, vai ser muito comum. Os times, todos os times, terão muitos altos e baixos. O próprio Atlético Mineiro, que hoje tem 9 pontos, no jogo contra o Corinthians, o primeiro tempo foi horroroso. Tomou de 2. No último jogo agora, ele também não fez um bom primeiro tempo, fez um bom segundo tempo, mas não fez um bom primeiro tempo. Contra o Flamengo, o primeiro tempo não foi bom. Contra o Flamengo, ganhou, mas tomou a saraivada que o Flamengo perdeu gol pra cacete. Então, vai ter altos e baixos. Não desespere, tem que manter o foco e assim vai alcançar os objetivos. Então, meus amigos, essa foi a minha análise de Fluminense 2, Inter 1. Justo. No cômputo geral, foi justo, porque o Fluminense, na minha visão, fazendo o somatório geral de tudo, foi um pouco melhor do que o Inter, principalmente no segundo tempo, que fez diferença e por isso ganhou o jogo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui!